Pode. Paz do Senhor, meus amigos, alunos queridos do nosso curso. Vamos para a nossa segunda aula. Estamos falando sobre Deus. Hoje eu vou entregar o questionário corrigido para vocês. Quem fez, quem me entregou, né? Quem não me entregou ainda, galera do online, tem que entregar o questionário, hein? Vocês estão atrasados, isso vai interferir na nota da galera, hein? Pontualidade, eu tô vendo isso tudo, hein? Viu? Interesse, movimentação. Tem uma galera online aí que tá mandando bem pra caramba aí. Mas tem uns que estão demorando, estão dando mole. Presencial, o meu tá aqui. Vamos lá então. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade rica dessa. Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui de pé, com saúde. Podemos, Senhor, meditar sobre as Escrituras, sobre essas palavras sagradas que mudaram a nossa vida, que transformaram totalmente a nossa forma de ver, a nossa mente, que nos orientam, que são o nosso porto seguro. A palavra de Deus é o porto seguro para nós, mas é ela também que nos desafia a viver em novidade de vida, viver o propósito para o qual nós fomos criados, porque todos fomos criados para um propósito específico, e só na palavra de Deus nós encontramos esse propósito. O mundo não conhece para que nasceu, por que está aqui, mas nós sabemos e queremos estar alinhado com a Tua vontade e esse propósito. Obrigado por tudo que tens feito, obrigado por essas aulas. Espírito Santo, mais uma vez, te convidamos a estar conosco durante todo o momento e que Tu possa ministrar o coração dos nossos irmãos e render toda a honra e glória ao nosso Senhor que é devido, em nome de Jesus. Amém. Na última aula a gente falou sobre que Deus é Espírito, não foi? Discorremos um pouco sobre isso. O Espírito, ele não tem forma, ele, ao se ocupar de alguma forma, ele toma forma daquilo que ele se ocupou. Nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito que está em nós tem a forma que cada um de nós temos, mas ele sozinho, ele não tem limitações, e Deus é Espírito, ilimitado. E hoje a gente vai ver alguns atributos de Deus que a gente já ouviu muito, talvez sendo citado, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais e conhecer mais sobre a onisciência de Deus, a onipotência, a onipresença, e vamos ver aí quanto tempo nos permitir, a gente vai avançando sem pressa. O bom desse nosso curso é que, embora a gente não quer perder tempo, mas nós não temos pressa. É diferente, né? Uma coisa é não querer perder tempo, outra coisa é ter pressa. Não temos pressa de estudar a palavra de Deus, até porque quando acabar esse curso, nós continuaremos alunos do Espírito Santo, que a vida inteira continuará nos ensinando a sua palavra. Ninguém se forma em Deus, né? Desde o nascimento do cristão até a sua morte, ele está aprendendo com o Espírito Santo, com Deus, com a igreja, com os seus irmãos. A vida cristã é um aprendizado eternamente. Então, vamos continuar a partir de onde nós paramos. Vou pedir aí, todos estão com a apostila, né? Vou pedir a Raquel para começar lendo aí, ó, a parte da onisciência. Ele não tem limitações de conhecimento. Sabe onde está aí? Vamos lá, lê, por favor. Pode começar? Ele não tem limitações de conhecimento, pois que é onisciente. Tudo sabe, tudo conhece, independente de ser passado, presente ou futuro. Davi, o salmista, assim se expressou: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Salmo 139, 4. Eu vou pedir para você ler esse salmo, mas você já lê do 1 ao 4, não lê só o 4 não. Salmo 139, do 1 ao 4, por favor. Senhor, tu me sondas e me conheces.
Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Esquadrias o meu andar e meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, Amém. Eis que o Senhor tudo conheces. Muito bom. Esse é um texto maravilhoso, cantado, né, em algumas canções, que fala de como o Senhor conhece a nossa vida. E a onisciência do Senhor, de Deus, que nós vamos estudar, fala sobre isso. Oni quer significar todo, e ciência quer dizer ciência, sabedoria. Então Deus é o Deus que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ele nos conhece plenamente, não só o conhecimento das coisas que se veem, mas Ele conhece as nossas intenções. Antes que a palavra venha à nossa boca, ela seja formada, Ele já conhece. A Bíblia vai dizer que Ele já conhece o fim das coisas antes mesmo delas terem começado. Ele sabe de todas as coisas. Nada está velado, escondido diante dele. A nossa vida, as nossas intenções, os nossos corações. E esse texto fala muito bem disso. Ele é muito lindo. E eu quero ler também, por favor, Carol, Hebreus. Lê aí para complementar, Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tá vendo? Nenhuma criatura. Não é só a sabedoria do conhecimento, de saber das coisas, de saber do passado, do presente, mas todas as criaturas do mundo, não só o ser humano, os conhecimentos de todos os reinos, reino vegetal, reino animal, reino espiritual, sabe? Todos os reinos o Senhor conhece, sabe, e não há segredo, até porque Ele é o Criador de todas as coisas, não é? E quem cria conhece o que foi criado, por isso Ele nos conhece muito bem, e assim a gente vê e aprende que Deus é onisciente. É como uma engrenagem que vai encaixando. Se Ele é Deus, se Ele é o único Deus, se Ele é o Criador, é totalmente aceitável que Ele seja onisciente. E a Bíblia tem vários textos que mostram isso. E eu queria ler mais um, 1 Reis 8:39. Lê, por favor, Luciana. Ouve tu, Deus, ouve tu nos céus, lugar da sua habitação. Ih, gente, está difícil de ler por causa da luz. Vamos lá, você consegue. Não, a Bíblia é muito... 1 Reis 8:39. Gente, a cega tá velhinha. Serinho. Ouve tu nos céus, lugar da sua habitação. Perdoa agora o dar a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que Ele conheceu o coração. Porque só tu é conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Obrigado, só isso. Esse detalhe que eu queria conversar com vocês. Pois só tu é conhecedor do coração de todos os homens. Essa fala é maravilhosa e ela é muito séria, porque Ele é o Deus que conhece o coração. O que Ele quer dizer com isso? Claro, Ele conhece mesmo lá as válvulas, o átrio, né? Ele conhece o miocárdio, Ele conhece, mas não é isso que o texto está querendo dizer. Está querendo dizer que Ele conhece as intenções, que em outro texto a Bíblia vai dizer que é do coração que vem as intenções de vida ou de morte. Então o Senhor é aquele que vê o coração, Ele vê as nossas intenções, e isso
se a gente realmente levar isso a sério e aprender isso, isso vai fazer tanta diferença na nossa vida, que primeiro, a gente vai parar de ser hipócrita, a gente vai parar de ser fingido, a gente vai parar de ser duas caras, principalmente quando nós estivermos orando, principalmente quando nós estivermos nos relacionando com o Senhor, porque Ele conhece as nossas intenções. Então não adianta a gente fingir ser algo que não é, não adianta a gente vir para a igreja todo domingo e enganar todo mundo, que é fácil enganar todo mundo, é muito fácil ser cristão aqui aos domingos, é a coisa mais fácil, a gente sabe como o cristão se comporta, a gente aprende a cultura da religiosidade que tem aqui dentro, a gente aprende os trejeitos, a linguagem, a gente fala até igualzinho, misericórdia, ai, graças a Deus, o Senhor é bom, e aí a gente parece que é cristão, a gente pode passar a vida inteira enganando aos outros e principalmente a nós mesmos, mas ao Senhor que tudo sabe, que é onisciente, ninguém engana, porque Ele conhece as nossas intenções, e isso a gente deveria levar muito a sério. Por isso, toda vez que você for falar com Deus nas suas orações, ou toda vez que você for fazer algo, ou toda vez que Deus te chamar para fazer alguma liderança, dar uma palavra, sabe, antes de você querer preparar algo que impressione os outros, que a gente, de cara, a gente tenta, né? Preciso fazer algo que impressione os outros. Eu estou aqui elaborando os estudos, estudando, pensando, às vezes passa pela cabeça assim, pô, preciso fazer algo que impacte a galera. E a gente tem que guardar o nosso coração de querer, e às vezes acabar fazendo um personagem, tentando ser alguém que eu não sou, tentando passar uma verdade que eu nem vivo. Viu o risco que quando a gente ensina, a gente tem o risco de nos tornarmos hipócritas? Então, saber que Deus conhece as nossas intenções é muito sério. Isso faz com que a gente nos tornemos humildes e puros diante dEle. E claro, aprendamos a vivermos puros e humildes diante dos nossos irmãos, sem medo de mostrar nossas fragilidades, mas ao contrário, no meio das nossas fragilidades, mostrar nossas intenções, que mesmo sendo frágeis e às vezes incapazes, a nossa intenção é boa. Quantas das vezes a gente, pais e filhos principalmente, sabem ler a intenção do filho? Ele não conseguiu muitas das vezes fazer o que você pediu, mas você sabe que a intenção dele era fazer. E aí você dá o parabéns para ele, não pelo feito, mas pela intenção. Porque o que vale é a intenção, muito mais do que o bem feito, não é verdade? E a gente vê isso muito bem na história de Davi. Vocês devem conhecer a história de Davi. O profeta Samuel foi levantar, havia um rei chamado Saul, e Deus desagradou-se de Saul porque Saul desobedeceu. E aí Deus virou para Samuel e falou assim, lá na casa do Jessé é o pai de Davi, e aí ele falou assim, você vai lá na casa de Jessé e lá você vai encontrar o novo rei de Israel, e você vai ungir aquele rei, aquele homem, o rei de Israel. E aí o profeta Samuel vai para a casa de Jessé, e Jessé botou todos os seus filhos enfileirados assim, do mais bonito, forte, pomposo ao menos agradável aos olhos. E aí foi passando de um em um. Aí chegou o primeiro filho, e aí o profeta Samuel, para você ver como é sério isso, nós estamos falando do profeta, o homem que era assim com Deus. Ele olhou para o primeiro filho de Jessé, um homem alto, bonito, forte, guerreiro, pronto, eis aí o rei de Israel. Já ia ungindo o cara. E aí Deus fala, Samuel, vamos parando aí, você está olhando com seus olhos carnais, mas eu olho a intenção, eu olho o coração. E embora ele pareça cumprir todas as exigências de um novo rei,
não é esse que eu escolhi, porque eu vejo o coração. E aí Jessé trouxe o outro filho, trouxe outro filho, trouxe os 7 filhos, e não era ninguém. O Samuel vira para ele e fala assim: vem cá, não tem mais nenhum filho? Aí ele: cara, na verdade tem um que está lá no campo, um pastor de ovelhas. Justamente o que Jessé nunca imaginaria que seria o rei, que era o Davi, ele estava lá no campo. Ele nem trouxe para a presença do Samuel, do sacerdote. E aí Samuel agora já estava ligado, não estava na impulsão de olhar com os olhos e ver aquele que tinha as características. Samuel agora já estava mais ligado e falou assim: ninguém senta enquanto não trouxer esse menino. E isso era algo que dava honra. Quando alguém honroso chega, você só senta depois que ele senta. Não é assim no tribunal? Tá todo mundo de pé, chega o juiz, aí ele senta, todo mundo senta, né? Então Samuel ali, ele já percebeu que agora sim vinham ele. Então ele fala assim: ó, ninguém senta enquanto o menino não vier. E aí vai lá chamar o menino, e chega o Davi, um garoto que, ao olhar para ele, ninguém diria que ele seria um novo rei de Israel. E ali o Senhor confirma que era o Davi, e ele é ungido naquele momento como rei de Israel. O que essa história nos ensina? Mais uma vez, que Deus conhece o nosso coração. E é isso que eu queria dar destaque, o primeiro destaque dessa aula. Ele conhece tudo, gente. Não adianta a gente querer enfeitar o pavão. Ele olha o nosso coração, as nossas intenções, sabe? Por isso que antes de a gente fazer qualquer coisa na vida, vamos ler a nossa intenção do nosso coração. Porque a Bíblia vai dizer que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Então, se vocês foram convidados, chamados, ou até mesmo no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, sabe? Para que você estuda? Para que você está na universidade? Tudo tem que ter um porquê. Se o porquê não for para a glória de Deus, a gente já está desalinhado. Ele quer olhar para o nosso coração, e a bênção dele vai vir sobre nós quando ele vê que as nossas intenções, as nossas vontades estão alinhadas com a vontade dele. Aí sim, tudo que nós fizermos prosperará. Agora, tudo que nós fizermos que vem da intenção do nosso coração corrompido, enganoso é o coração do homem, a palavra vai dizer. O nosso coração tem que todo dia se alinhar ao coração de Deus. Todo dia a gente tem que orar ao Senhor e falar: Senhor, que nesse dia, os desafios que eu venho a viver, me ajuda a ser um cristão coerente com a palavra de Deus. Me ajude a ser perfeito. Nós não somos perfeitos, mas Ele quer que sejamos. Só tem uma forma de sermos perfeitos: se nós fizermos a vontade do Senhor, que está no coração dele. Se nós alinharmos os nossos desejos, as nossas intenções às intenções do Senhor, aí sim, tudo que nós fizermos, prosperaremos, será bênção, sabe? Então, isso eu queria ficar assim no coração dos irmãos, tá? Vamos avançar. Uma vez eu estava conversando, queria antes dar um exemplo, há muitos anos, isso virou uma chave na minha vida. Eu garoto, jovenzinho, conversando com um amigo, Daniel, hoje ele é pastor, eu estava na igreja dele, e aí a gente falando sobre, cara, planos, projetos daqui a 10 anos, né? Todo jovem se preocupa com o seu futuro. E ali ele me deu uma resposta que mexeu com o meu coração, e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: Thiago, não me importa onde eu vou estar daqui a 10 anos. Se hoje eu decidir estar no centro da vontade do Senhor, e amanhã eu também decidir estar no centro da vontade do Senhor, daqui a 10 anos eu vou estar no melhor lugar que eu pudesse hoje planejar. Se hoje eu planejasse um lugar, ou uma forma, ou uma profissão, ou um estado para estar daqui a 10 anos, não seria tão extraordinário
como eu me submeter hoje à vontade do Senhor, porque ao me submeter hoje à vontade, aos conselhos do Senhor, vai garantir que daqui a 10 anos eu esteja no melhor lugar que eu puder, porque Ele conhece todas as coisas. O único que já está daqui a 10 anos me vendo é o Senhor. Então Ele, que é o meu Pai, que quer coisas boas, melhores para nós, todo pai quer, ele vai se comparar a um pai. O pai não dá coisas boas aos filhos, quanto mais eu, Senhor, que sou todo poderoso, que conheço o futuro de vocês, que vejo daqui a 10 anos agora. O Senhor está vendo você daqui a 10 anos agora, e Ele planeja para daqui a 10 anos algo extraordinário para você. Então é inteligente você submeter à vontade dEle, porque você está falando de alguém que já viu. E não é inteligente você não se submeter à vontade dEle, submeter a sua e falar, não, eu vou fazer os meus planos, eu vou correr atrás aqui do que eu acho que tem que correr. E daqui a 10 anos, você certamente vai estar muito distante da melhor versão que você poderia estar, porque você deixou de usufruir de algo que nós, que conhecemos o nosso Pai, que conhecemos o nosso Senhor, podemos usufruir, que é conhecer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E nessa conversa com o meu amigo Daniel, isso mudou a minha vida. Falei, cara, é isso. A minha preocupação, por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, não andeis ansiosos com coisa alguma. Você fala assim, Tiago, não tem como não andar ansioso. Eu tenho uma vida para construir, eu tenho uma família para cuidar, sabe? Eu tenho uma profissão para me formar, é muito difícil, as coisas nos deixam ansiosos. Como não andar ansioso diante dessas coisas? Só tem uma forma, se tu acreditar que o Senhor é contigo todos os dias. Mas não é que Ele é contigo para te proteger e para te livrar só das coisas ruins, atrapalhadas que a gente faz. Ele é contigo para te orientar a tomar as melhores decisões. Que é isso que é o incrível. A gente fica aí falando, o Senhor é comigo, o Senhor é mais, eu não estou sozinho. Tudo bem, isso é verdade. E é maravilhoso ter o Senhor, nosso Pai, conosco, cuidando de nós, nos livrando, nos protegendo. É verdade. Mas é mais incrível ainda ter o Senhor nos orientando sobre as decisões que devemos tomar. É isso que é o incrível, que nós precisamos começar a usufruir desse benefício que Ele nos dá. É aí que você vê a diferença do que crê para o que não crê, do que conhece para o que não conhece. A palavra de Deus é usar desse benefício que Ele nos dá, de habitar dentro de nós. O Espírito Santo mora em nós e Ele quer nos orientar todo dia. Ele quer falar conosco e nos ensinar cada proceder, cada decisão tomar, nos mínimos detalhes. Se nós aprendermos isso, e isso não é da noite para o dia, isso não é de uma hora para outra, isso é uma caminhada, isso é um querer diário. E quanto mais nós nos expormos à Sua palavra, às Suas orientações, na oração, querer conhecer a vontade dEle, mais a gente vai estar alinhado com o que é de melhor para nós hoje. E aí daqui a 10 anos, você vai estar realizada muito mais do que se você estivesse vivendo as suas ansiedades aí, na força do seu braço, tentando conquistar o mundo, né? Então, eu acho muito lindo e incrível saber que nós temos um Deus onisciente, porque Ele sabe de tudo. E se Ele sabe de tudo e é o nosso amigo, é o nosso Pai, poxa, vamos colar com Ele, vamos procurar saber. E o incrível é que tudo já foi escrito e dado a nós, está aí na Bíblia de vocês. A vontade dEle não está escondida, a vontade dEle já foi revelada. A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada a nós. Sabe por que a gente vive ansiedade? Sabe por que a gente vive dando tropeçada e fazendo mais escolhas? Simples, porque a Bíblia não é o amor, a paixão da nossa vida. Porque se fosse como deveria ser, a gente ia viver uma vida abundante, plena, realizada.
Mas a gente vive dando cabeçada e errando, porque a gente não conhece a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque se vocês estão aqui hoje, se a galera do online está assistindo, é porque Deus tem gerado uma fome e uma sede por estudar a palavra de Deus. Por isso, permaneçam. Isso é só o começo de algo incrível que o Senhor quer fazer na vida de vocês. Não desistam, não ficam pelo caminho. É muito mais fácil uma vida em parceria com o Senhor. É muito melhor. A gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Se a gente abrir mão disso, a gente vai viver ansiedade, desespero, cabeçada, falência em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Amém. É bom ter um Senhor, Deus onisciente? É bom, né? Melhor ainda é ser amigo dele. Vamos avançar, né? Vamos avançar. Vamos lá, Carol, por favor. Continua aí. Ele não tem limitações de poder, pois que é onipotente. Tudo pode, sem impossíveis, sem que nada que faça ou venha a lhe fazer lhe diminua o poder. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Salmos 62, 11. E Isaías 40, 28. Isso, Salmo 62, 11 foi o que você leu. O poder pertence a Deus. E agora vamos ler Isaías 40, 28, por favor. Sara. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Muito bom. O seu conhecimento, o seu poder é insondável, né? Foi isso que você leu? Não sabes, não ouves que o eterno Sabedoria. Deus, Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Sim. El Shaddai. A palavra onipotente é El Shaddai em hebraico, né? A gente canta muito isso, né? El Shaddai. E o que eu queria conversar com vocês sobre isso? Deus ser onipotente. Da mesma forma, oni quer significar todo e potente de poder. Então, Deus é todo poderoso. E Ele é todo poderoso tanto para fazer o que lhe apraz, o que Ele quer, mas também é poderoso para não fazer o que não quer. Ele tem o poder de decidir sobre tudo e sobre todos. E a gente vai ler um pouquinho, alguns versículos. Bia, por favor. Jó 42, 2. Já fica engatilhado aí, galera. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Olha que coisa linda, né? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O Senhor tem planos para a nossa vida, o Senhor tem planos para a humanidade, e não é governo ruim, e também não é o governo bom, e não é o vizinho chato, e não são os pais desorientados, e não vai ser o país ruim, e não vai ser nada que vai impedir que os planos do Senhor se cumpram na nossa vida, na nossa nação. Está vendo como toda ansiedade que a gente vive é rebeldia contra a palavra de Deus? A gente fica preocupado com o país, com o mundo, com a família. Tudo bem, a preocupação faz parte. Só que a ansiedade é uma preocupação exagerada, beira a descrença, né? Toda forma de ansiedade é de quem não conhece o seu Senhor, de quem não conhece o seu Deus e o seu Pai. Porque se conhecesse, saberia que Ele é todo poderoso e que nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Nenhum, não é verdade? Vamos ler mais textos.
que mostram o poder. Gênesis, eu não botei aqui, porque todos conhecem, é o poder criativo de Deus, né? Quem criou todas as coisas. Gênesis vai explicar a história da criação. O Senhor, com o poder da sua palavra, e haja luz e houve luz, e haja sol, estrelas, luminares e houve. Simples assim. E haja e houve. O poder da sua palavra. Mandou e aconteceu. Esse é o nosso Deus. Mas a gente quer ver também outras formas de poder. O poder que Ele tem para sustentar as coisas. Salmos 36, 6. Quem pode ler? Quem abre mais rápido aí, lê. Salmo 36, 6. O poder que Ele tem de sustentar todas as coisas. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Tu, Senhor, preservas, conservas os homens e os animais. É Ele que cuida de nós, Ele tem poder para nos sustentar. Um outro texto vai dizer, Jó, eu não botei, que é Ele que vai dar limites ao mar. Porque, não sei se vocês sabem, a Terra, ela gira em torno do Sol, né? Movimento de rotação e translação. Ela gira numa velocidade tal que se ela girasse uma velocidade mínima a menos ou a mais, os mares cobririam a terra, a parte seca, e todos nós morreríamos afogados. E aí a Bíblia vai dizer que Ele dá limites ao mar, para que o mar não avance e nos afogue. Esse é o poder do nosso Deus. Tudo está milimetricamente sendo sustentado pelo poder do nosso Deus. É lindo isso. Vamos ler mais um pouquinho. Isaías 43, 13. Eu sou Deus, também de hoje em diante. Eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Que declaração, né? Essa declaração só pode dar quem realmente sabe que é todo-poderoso, né? Ele diz, agindo eu, quem pode me opor? Quem pode se opor ao nosso Deus? Ninguém, nem circunstâncias, nem poderes, nem principados, nem potestade, nem o Satanás e seus anjos, ninguém pode se opor ao poder de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Então, esse é mais um atributo que o nosso Senhor tem. E os atributos, como nós falamos na outra aula, faz parte da natureza do próprio Deus. Atributos que só Ele tem. Ninguém mais no mundo é onisciente. Nenhum Deus, não existe outro Deus, não existe outro maior do que Ele, que seja onipotente, igual a Ele, ou que seja onipresente. Só existe um, só Ele é onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Não existe outro igual a Ele. Vamos avançar mais um pouquinho. Lu, na apostila, lê pra gente, por favor, aí a continuação. Sobre o onipresente. Aqui. Ele não tem limitações de espaço, pois é onipresente. Encontra-se em todos os lugares ao mesmo tempo, sem fronteira, sem nenhuma restrição. Esconder-se-ia alguém em um esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, 24. Coisa Salmo linda, né? 139, 7, 12. Antes de ler o Salmo, olha que declaração linda. Prepara aí. Quem vai ler o Salmo aí? Tá, já deixa preparado. Não, porventura, não encho eu os céus e a terra,
Olha que extraordinário. A onipresença de Deus, irmãos, não é que Ele tem anjos colocados nos 4 cantos da terra que dão informações para Ele 24 horas por dia, e aí por isso Ele está em todo o lugar, porque Ele tem olhos em todo lugar. Funcionários, anjos que trazem para Ele relatórios. Não é isso. É muito mais do que isso. Não, porventura eu não encho os céus e a terra. Ele é maior do que os céus e a terra. A Bíblia vai dizer que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele são todas as coisas. É isso. Os céus e a terra e tudo que há está nele. E por isso ele está em todo lugar. Você entendeu? Por quê? Porque ele é espírito, ele não está limitado a um corpo. Cristo sim. A Bíblia vai dizer que Cristo abriu mão da sua glória e se tornou homem. Aí sim, ele abriu mão dos seus atributos e se tornou um homem semelhante a nós. E viveu conosco aqui, morreu, nos salvou, e a Bíblia diz que ele ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai em carne, no corpo glorificado. Então Cristo sim. Mas Deus Pai não. Deus Pai e Deus Espírito Santo são espíritos e está em todo lugar. Isso é tão real que, por exemplo, Cristo, quando ele estava na Galiléia, ele não estava em Samaria. Não é verdade? Ele estava num lugar só. Ele não era, enquanto humano aqui, ele não era onipresente. Está entendendo? Cristo abriu mão desses atributos por um momento para se tornar homem. Mas Deus sabe de todas as coisas, vê todas as coisas, está em todo lugar, porque subsistimos nele. Lê o Salmo 139, que é lindo também. Por favor, Carol. Para onde escaparia o teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Nossa, que texto lindo. O salmista começa dizendo: para onde me esconderei da tua face? Se eu vou para o céu, se eu vou nas montanhas, lá tu está. No mais profundo mar, lá tu também está. Se eu descer ao Sheol, ao inferno, lá tu também está. Não há um lugar onde possamos nos esconder do Senhor, não é verdade? Isso para quem quer se esconder, né? Mas para quem quer ser achado, a falha é outra, né? Não há um lugar onde nós não encontremos o Senhor. A gente pode pegar uma nave espacial aqui, viajar a vida inteira e chegar lá em Júpiter. Se lá em Júpiter você conseguir chegar, o Senhor está lá. Até porque você carrega Ele consigo, Ele mora em nós. Então não há nenhum lugar onde na nossa vida temos motivo para nos sentirmos sós, abandonados. O Senhor está conosco. Você pode estar na cadeia, você pode estar debaixo da terra lá. Vamos dizer que você deu um piripaque, desmaiou, te enterraram. E você acorda no meio do caixão. O Senhor está lá contigo. Tem casos, tá? Tem casos de pessoas que já viveram isso, doenças que acontecem com as pessoas. Mas enfim, não há lugar onde o Senhor não está. Ele está em todo lugar. E o que isso interfere diretamente para nós? Eu queria pensar um pouquinho com vocês. Será que a gente tem consciência disso? Será que a gente realmente leva a sério de que o Senhor está conosco em qualquer lugar que a gente esteja, na nossa casa, no banheiro,
sozinho na nossa cama, ou quando a gente está lá sozinho vendo televisão, ou quando a gente está longe dos olhos do pastor, ou quando a gente vai para um lugar onde ninguém conhece a gente e vem uma vontade talvez de querer fazer coisas porque parece que ninguém está vendo a gente, se a gente der uns mole ali, né? Ninguém está vendo. Eu posso muito bem viajar a trabalho, e às vezes eu viajo a trabalho, aí vou lá para um outro estado, ficar o final de semana lá, ninguém me conhece, ninguém sabe, tô cheio para eu fazer besteira, não é? Vai ficar por lá mesmo. E muitos de nós, infelizmente, caímos nessa tentação que o diabo bota na nossa vida, de achar porque ninguém está vendo, a gente acaba cometendo delitos, pecados, coisas que entristecem o Senhor. Mas se nós tivermos essa consciência de que em todo lugar o olhar do Senhor está lá conosco, isso é bom tanto para nós nunca nos sentirmos sozinhos, mas é bom também para nos sentirmos alertas de que nada vai ficar escondido diante do Senhor e nada há oculto que não venha a ser revelado. Se nós realmente tivéssemos essa consciência, por exemplo, será que a pessoa na hora do adultério, se ela tivesse essa consciência, ela não frearia? Entendeu? Na hora em que ela está pegando escondido aquela grana ou desviando aquele bem, se ela realmente tivesse a consciência, não só, eu vi isso, mas eu tenho a consciência de que Deus está aqui do meu lado, será que ela faria? Vou melhorar a situação. Se você, na hora que você chegou lá, diante de uma situação que ninguém está vendo e você pode tirar vantagem, tá? Vamos dizer, uma carteira, você achou ali, né? Você viu a carteira, ninguém está vendo, vou pegar, ou então a pessoa se distraiu, foi para lá, deixou o celular. Se o seu pai e sua mãe estivessem ali com você, você ia meter a mão naquilo ali? Talvez não, né? Se o seu pai estivesse diante contigo lá dentro do banheiro, você ia fazer besteira? Você ia ficar no celular vendo pornografia se a tua esposa estivesse do seu lado? Não, né? A gente só faz essas coisas quando ninguém vê. Por quê? Porque a gente não tem a consciência de que Deus está ali. Está entendendo? Como isso é muito sério? Se nós realmente entendêssemos, tivéssemos a consciência de que Deus está conosco e que Ele é santo, e Ele quer nos santificar, e que Ele não merece que nós caiamos em tentações tão pequenas diante da beleza e da grandeza do que Ele nos oferece, que é a sua presença e a sua vontade, nós certamente erraríamos muito menos, não é verdade? Só tomando a consciência de que o Senhor está ali do nosso lado, vendo tudo, nos ensinando, nos orientando, nos convencendo, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o nosso Deus, ao qual nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Um Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente. E semana que vem a gente continua falando sobre o Deus eterno. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida para falar? A Carol não quer que acabe nunca, né? Que bom, Carol, que bom. Isso é bom que você não quer que acabe, porque está gostando, né? Mas não vai acabar se vocês tiverem dúvidas. Se vocês tiverem perguntas, a gente continua. Eu também tenho uma coisa no fundo claro. Então vai, Luciana. Pergunta aí, Luciana. Microfone. Bata o microfone para a Lu aí. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto pro meu pai. Porque assim, eu já conversei Semana que vem eu respondo. Eu já conversei com pessoas, né? E a pessoa sabe que tá fazendo errado, ela sabe que aquilo não é certo, ela vai fazer. Porque amanhã eu converso com Deus, peço perdão e tá tudo certo. Deus me libera. E aí? Tá tudo certo. Mas assim, eu sabe porque se ele sabe que tá errado, como é que Deus vai permitir que a coisa aconteça
Entendeu? Porque Muito boa ele essa sabe pergunta. que está errado, mas ele sabe que se ele pedir perdão, ele vai, Deus vai me perdoar e tá tudo certo. Mas assim, Deus permite que isso. Aí amanhã ele continua na igreja, fazendo as mesmas coisas, continua sendo o servo de Deus na igreja, fazendo tudo certinho. Beleza. E não acontece nada? Muito boa a tua pergunta. Então, Luciano, e essa é uma pergunta muito boa e muitos de nós vivemos assim. A gente sabe que Deus é rico em misericórdia, rico em perdoar, pronto a perdoar. Só que isso não nos dá o direito de vivermos uma vida leviana, sabendo que tudo bem se eu errar hoje, porque é só pedir perdão amanhã. Isso é comportamento de quem nunca conheceu o Senhor. Esse é o comportamento do religioso, que está na igreja fazendo práticas, como nós falamos, de cristãos. E todos nós achamos que ele é, mas o Senhor que conhece o coração sabe que na verdade ele nunca se converteu. Sabe por quê? Porque o pecado na nossa vida deveria causar uma tristeza tão profunda, ao qual nós nunca iríamos querer cometê-lo novamente. Está entendendo? A Bíblia diz assim, todos nós pecamos, e mente aquele que diz que nunca peca. Mas a Bíblia vai dizer assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se por acaso vocês pecarem, tende um advogado para vos defender, Jesus Cristo justo. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. E uma pessoa que faz isso que você está dizendo, não está vivendo por acidente. Ele peca hoje e vive uma leviana, e peca amanhã, pede perdão, e peca e pede perdão. Ele nunca conheceu o Senhor. Pior que é uma pessoa que prega, não prega mais. Aham. Mas é uma pessoa que tem... Mas pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo. Se ele vive em pecado, ele nunca conheceu o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que a iniquidade, a gente peca. Qual é a diferença do pecado e iniquidade? O pecado é um acidente na nossa vida. A iniquidade é conviver com isso, e isso não te afeta mais. É você hoje, amanhã, depois, e vai cair naquele mesmo erro, sabe? Não é uma fraqueza de quem precisa de um ombro amigo, porque a Bíblia vai dizer assim, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7, num dia só. Você deve perdoar ele quantas vezes ele te ofender. Mas esse camarada que todo dia peca contra você, se ele não... Primeira coisa, o pedir perdão é um sinal de arrependimento. E o verdadeiro arrependimento requer que você não queira mais fazer aquilo. O verdadeiro. Agora, se tu pede perdão só para ser perdoado, você está querendo se livrar da sua culpa. Culpa é diferente de arrependimento. O arrependimento te constrange. O arrependimento quer que você refaça, reponha o mal que você fez à pessoa, restitua, se possível, o mal que você gerou naquela pessoa. A culpa não, a culpa quer limpar a tua barra diante dos outros. Tá entendendo? A culpa é eu querendo ser, eu me manchei aqui na minha, desculpa. E na verdade eu estou preocupado com a minha culpa. Todo mundo achou que eu sou bonzinho, tá bom. Tá entendendo? Então alguém que vive assim, e tem muita gente que infelizmente vive assim, ela precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque o pecado na vida do cristão gera um constrangimento tão grande, que não que ele nunca mais vai cometer, mas ele vai fazer de todas as forças que puder para não cometer mais, sabe? E não viver na graça barata. Tem um livro chamado, falando sobre a graça, de um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, discipulado, Cristianismo Puro e Simples. Ele fala de uma graça barata. É muita gente que vive assim. Porque o que é a graça? Todos nós pecamos, todos nós merecíamos o inferno, mas vem o Senhor com o seu perdão, com o seu amor, nos curou, nos limpou, nos deu vestes novas, nos deu santidade e nos trouxe para si, para viver o seu reino. Isso é verdade? Isso tudo é verdade. E a graça é o quê? Ela nos capacita a viver. Mas aí, se eu pecar hoje, não tem problema, amanhã eu peço de novo e ele perdoa. E se eu pecar hoje, amanhã eu peço de novo e perdoa. Aí a gente começa a tornar essa graça barata, entendeu? E a graça dele não é barata, porque a graça ela nos ensina a viver corretamente. Se não estamos vivendo corretamente, não fomos alcançados pela graça. Fomos alcançados pela religiosidade, pela igreja,
podemos vir ao culto a vida inteira, participar de todas as reuniões, podemos estar aqui tentando aprender, mas se nós não tivermos um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente não vai ser transformado. E a gente pode cair no risco de viver uma vida assim como você está falando. Tem que pegar o microfone. E o mau testemunho, né? Eu acho que uma parte do que a Lu está falando é também porque às vezes a pessoa está fazendo, vive aquela vida, a gente está vendo e parece que nada acontece. Pelo menos o comentário que ela fez iniciou, pô, mas ele está ali, está fazendo, às vezes é uma pessoa que tá dando estudo, está dando palavra e não acontece nada com ela, tudo bem com ela. Não está tudo bem com ela. Você pode ter certeza que ela não está plena, porque ela não está no centro da vontade do Senhor. Lá na frente, a Bíblia vai dizer também que a gente vai chegar e falar, Senhor, mas no teu nome eu fiz, aconteci, babá. Ele vai falar o quê? Eu nem te conheço. Nunca te conheci. Eu nunca te conheci. É isso que ele vai receber. Se ele realmente não viver verdadeiramente, se ele não for sincero naquilo ali, se ele não se arrepender e ele acabar com esse pecado da vida dele. Ele vai viver uma vida de igreja, de religiosidade, vai cantar, vai louvar, vai pregar, vai fazer um monte de coisa. Almas podem se render porque ele está pregando a palavra do Senhor. Então isso não vai impedir nada, porque a igreja não tem culpa. A palavra tem poder por si só. A igreja não tem culpa. O Espírito Santo, ele vai usar quem ele quiser, ele usa um animal, ele usa o ímpio, ele usa quem quiser para abençoar os outros. Mas ele, a vida dele, a salvação dele, sério, é outra coisa. Entendeu? Então se engana quem está olhando e fala, não vai acontecer nada com ele não, Deus não vai fazer nada com ele não. Se engana com isso. Não é que Deus vai castigar. Cada um é responsável pelos seus atos. Se ele é uma pessoa que está pregando a palavra do Senhor e indevidamente não está vivendo aquilo ali, você pode ter certeza que ele não está. Exatamente. Exatamente. Porque foi um ex-chefe meu que me magoou muito, sabe? Teve muitas coisas. E ele faleceu. Então ele não vai... Sobre ele vai para o céu ou não vai. Aí, graças a Deus, é o Senhor que vai decidir. Carol, faz sua pergunta aí. É porque eu não sei se eu não peguei o raciocínio. Você falou que dos atributos, né? Onisciente, onipotente, onipresente é de Deus. Jesus abriu mão disso. Jesus voltou ao céu. Esses atributos voltaram para Jesus ou não? Esses atributos ele é só direcionado a Deus. É isso que eu não... Entendi, tá. Então, quando Cristo veio à Terra, ele abriu mão desses atributos. Como falei, ele estava num lugar, não estava no outro. Enquanto ele estava em Samaria, não estava em Judéia. E embora alguns textos mostrem que o Senhor conhecia o coração daqueles homens, sabe algumas curas? Quem é esse homem que cura os outros? E a Bíblia vai dizer assim, e Jesus, conhecendo o coração dos homens, vira para eles e fala assim, vem cá, vocês estão falando aí, quem sou eu? O que é mais difícil, curar ou perdoar? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para fazer, eu te curo, eu te perdoo. Então, sim, Cristo, ele conhecia os corações dos homens, mas ele conhecia o coração dos homens porque o Espírito Santo o revelava. Tá entendendo? Ele não era onisciente enquanto estava aqui. Só que o fato dele ser fechamento com o Espírito Santo, o fato dele se sujeitar à vontade do Pai, e ninguém conheceu mais o Pai do que o próprio Cristo, então ele sabia do coração e da intenção dos homens, mas porque o Espírito Santo revelava. E quando ele foi ao céu, ele falou assim, eu vou, mas vocês farão coisas ainda maiores do que eu. O que Cristo fez, todos os milagres, conheceu o coração dos homens, sabe? Tudo de extraordinário que ele fez está acessível a nós vivermos isso, ainda maiores ainda. Porque ele teve 3 anos só para fazer, 3 anos e meio que foi o seu ministério. A gente tem uma vida inteira. O Espírito Santo foi derramado a nós. Os dons dele foram dados à igreja. Em Cristo há toda a plenitude dos dons. Todos os dons do Espírito Santo foram dados à igreja. Cristo tem esses dons. Então ele podia fazer todas essas coisas que nós falamos aqui. Mas ele não era, enquanto estava aqui, ele abriu mão desses atributos.
Tá entendendo? Com o Pai, com Deus, ele e o Espírito Santo é fechamento, e um vive dentro do outro, eles são um só. Então, claro, ele é onipresente, onisciente, através do Espírito Santo. Mas o Cristo, quando se tornou homem, ele abriu mão. Filipenses 2 vai dizer: abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, se humilhou, tornando-se servo, e o menor dos servos ainda, né? Pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Tanto que ele precisava jejuar, tanto que ele ia para o monte orar, se separava para falar com o Pai. Ele tinha as necessidades. Ele era homem. Ele era homem. Precisava comer, dormir, chorou, amou, sentiu dor, tristeza, angústia. Tá bom? Consegui responder? Lu, conseguimos te responder? Alessandro, você queria falar alguma coisa? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então é isso aí. Um prazer. Vou entregar o questionário para vocês agora. Vocês vejam aí, dá uma olhada. A galera do online aí, durante a semana aí, quem me entregou essa semana aí, eu vou entregar para vocês. Quem não me entregou, entregue, hein? Entregue. Senão vocês vão perder pontos aí pela demora de entrega do questionário, viu? Vamos terminar orando, agradecendo a Deus. Luciana já falou aqui. Pode ir, Luciana. O microfone já está na mão dela. Agradecer a Deus. Vai, Luciana. Vamos ficar de pé. Não pode chorar, cara. Não, Então, fica à vontade, irmão. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer pela essa oportunidade, pelo Obrigado, privilégio, Senhor, de estarmos aqui aprendendo mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Obrigado. Queremos pedir, Senhor, que venha abençoar a vida do nosso pastor Tiago, para dar o ensinamento para a gente poder aprender cada vez mais, Senhor. Amém. Quero te agradecer pela vida de cada um que está presente aqui. Quero te pedir pela vida das pessoas que estão online também, Senhor. Que o Senhor venha abrir a mente de cada um para o entendimento da Tua palavra. Quero te agradecer a oportunidade de estar presente, Senhor, sempre. E nos ajuda, Senhor, a abrir a nossa mente e seguir Teus caminhos, Senhor, porque é maravilhoso. Cada vez mais a gente ouvir e entender a Sua palavra. Abra nossa mente, Senhor, para termos ânimo de abrir a palavra, a Bíblia, Senhor, para termos ensinamento de tudo que a gente possa aprender. Como foi bom a aula de hoje, Senhor, onde o nosso pastor pôde nos ensinar sobre ansiedade, os desesperos, até mesmo tudo que vem nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio. Te agradecemos desde já. Amém. Obrigado. Amém.